Boa noite, amados. Minha esposa é a Paula. Pode vir aqui, amor, não tem problema. Aproveita que já levantou, está com uma calça de mulher de oração, olha só, né? Aleluia. Para quem não sabe, a Paula é a sobrinha do Fred. A mãe dela é a irmã gêmea do Fred, prima das gurias. Nós conhecemos e ouvimos muito falar de vocês, muito bem, através da Raque e da Mel, né? E dos irmãos que conhecem vocês, tanto de Porto Alegre, como na própria Suécia lá, também tem uma turminha que passou por aqui, ouvimos falar, o Marnen, né, passou um tempo aqui também. Então, somos gratos a Deus por essa porta aberta de poder ter comunhão com os irmãos e estar aqui juntos nesse tempo. Glória a Deus. Como dissemos lá no Sul, amamos vocês desde já com o lado esquerdo do peito. Obrigado, amor. A nossa filhinha, Noemi, está ali. Graças a Deus puxou a beleza da mãe. Ou como diz os meus amigos, parece contigo, só que bonita. Os amigos é para isso, né? Que bênção, amados. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a nos falar. E que bênção, fiquei muito feliz de ver as palavras que o Senhor tem trazido, né? Que condiz com o cântico, com aquilo que todo que Deus está falando. E que bom que condiz com aquilo que o Senhor também tem posto no meu coração, orando por esses dias. E uma palavra que o Senhor tem posto no meu coração é aquele clamor do Espírito através de Abacuque, que ora ao Senhor, dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. É interessante porque, ao parar para pensar, que obra é essa que o Espírito Santo está fazendo? Essa obra é a obra que Deus está fazendo de separar um povo para si. A obra que o Espírito Santo está fazendo é adornando a noiva do Cordeiro. Quando cantamos ali que nós somos filhos de Deus, quando Adão e Eva, a primeira palavra registrada que Deus falou para Adão e Eva foi: multiplicai-vos. Adão e Eva não sabiam nada de querer ter filho, quem queria ter filhos era Deus. Quando Deus olhou a sua imagem e semelhança em Adão, a imagem de Jesus, ele bradou: eu quero toda a terra cheia dessa glória. Aleluia. E meditando nisso, o Senhor me levou lá para Apocalipse, para meditar sobre aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. E sobre que obras são essas que Ele quer manter avivada e quais são as obras que o Espírito não quer na igreja. E por isso nós podemos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Obrigado, querido. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto,
Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto aos mistérios das estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus está no meio da igreja. Amados, nós nunca podemos deixar se gastar em nosso coração a grandeza dessa realidade. Jesus está aqui hoje, o mesmo Jesus glorioso, ele está aqui, passeando para falar conosco. Amém? Diferente da última vez que João havia visto Jesus humilhado, ensanguentado, crucificado, agora ele vê um Jesus glorioso. Que visão temos tido de Jesus? O mundo muitas vezes vê assim Jesus num crucifixo, um Jesus histórico, sem poder, sem glória. Nós não vivemos para um Jesus que esteve vivo, mas está morto, mas para um Jesus que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Diferente das outras cartas, essa é a carta do próprio Jesus às igrejas. Temos acertadamente dado muita ênfase às cartas apostólicas, porém, erroneamente, temos dado a ênfase que merece a devida atenção às cartas do próprio Jesus às igrejas. Essa aqui foi ditada pelo próprio Senhor. Jesus está sondando a igreja para santificá-la, exortá-la, corrigi-la, animar e consolar através de magníficas e grandiosas promessas. E é interessante, nós podemos observar, a título de introdução também, vários paradoxos aqui nessas cartas. A que tem nome de que está viva, mas está morta. A que é fraca, mas é forte. A que é pobre, mas é rica. E a que acha que é rica, mas é pobre. Diferente de Jesus, Satanás não é onipresente, ele não está em toda parte. Lá em Jó diz que ele fica perambulando pela terra. E ele tinha o seu trono, lá em Pérgamo, a palavra diz, lá ficava o trono de Satanás, na Ásia Menor, região da Turquia hoje, nós vamos ver isso, e dali estrategicamente, porque ali era um centro cultural, político daquela época, e ali Satanás tinha o seu trono e governava o seu império. E de alguma maneira as igrejas tinham uma certa influência de acordo com a distância do trono de Satanás. As duas mais perto do trono de Satanás estavam corrompidas com imoralidade e idolatria. As duas seguintes, mais distantes, elas eram muito perseguidas, mas elas venceram. Jesus não lhes faz nenhuma crítica. As duas mais distantes não eram incomodadas pelo diabo, mas elas estavam se tornando frias e perdendo o seu primeiro amor. Tudo nas cartas de Apocalipse aparece o número 7. Vocês vão observar, quando lerem, 7 cartas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 Espíritos de Deus, 7 cartas, 7 igrejas. 7 representa o número perfeito de completude de Deus. Então, essas 7 cartas, ela representa uma palavra de Deus para todas as épocas, e as 7 igrejas representa que essas cartas são para a igreja de todas as épocas, é para toda igreja. Embora elas tivessem sido escritas para aquelas igrejas que existiram naquela época, ela tem outros 2 sentidos importantes. Primeiro, que ela representa um período de cada história, e faz sentido culminando os últimos tempos como a igreja de Laodiceia. Mas também que existe uma expressão dessas igrejas em todas as épocas. E essas partes que são separadas das 7 cartas é muito interessante. Primeiro que toda carta escrita por Jesus às igrejas, ela tem um destinatário.
cada palavra, cada igreja tem uma palavra específica para ela. Assim como eu creio que nessa própria conferência, Deus tem algo no seu coração específico para ministrar sobre nós. Jesus sempre se identifica com algum atributo diferente. Esses que nós vimos aqui no capítulo 1, de quem ele é. E é interessante que isso relacionado com alguma questão que a igreja não tem observado e precisa reaprender. Por exemplo, quando o Senhor fala para uma das igrejas que ele é aquele que sai da sua boca uma palavra afiada, uma espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? É a sua palavra. E é uma igreja que tem sofrido com heresias. E assim nós vamos ver cada atributo dele, que ele se apresenta como algo que a igreja precisa reaprender. Terceiro, na terceira parte, em cada carta aparece um elogio. Querido, isso é uma boa prática. Antes de falar uma coisa ruim, elogiar, falar uma coisa boa. Às vezes eu chego para minha esposa, amor, tu tá tão linda. Oh, coisa boa. Ela já diz, o que aconteceu? Jesus, e é interessante, Paulo faz isso com Corinto. Antes de chegar nas repreensões de Corinto, ele faz uma série de elogios. E o Senhor, no 4º ponto, nós vemos que ele conhece essas coisas boas. Às vezes, amados, tu está fazendo algo para o Senhor que pode parecer que ninguém está vendo, e é até bom que ninguém veja, ou até mesmo reconheça, mas o Senhor diz, eu conheço as tuas obras. Porém, como diz alguém, tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que Jesus conhece. A notícia boa é que Jesus conhece, a notícia ruim é que Jesus conhece. Ele faz acusações às igrejas. E ele conhece aquilo de errado que fazemos. Ele conhece. Ele sabe. Quando nós estamos a sós, no nosso quarto, onde ninguém está vendo, lá está sobre nós os olhos do Senhor. E na sexta parte de todas as cartas, nós vemos que o Senhor faz um apelo. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é diferente de escutar. Uma vez havia uma mulher com brincos que estava escrito assim, entrada, saída. Mas nós não podemos ser assim. Não sei se aqui vocês usam essa expressão, saiu de um lado, às vezes nem entra, né? Faz a volta pela cabeça, né? Mas o Senhor nos chama a darmos atenção, porque Ele espera uma resposta de acordo com aquilo que Ele fala conosco. E por último, Ele faz promessa. Mas vocês vão observar que essas promessas não são promessas feitas no sentido plural de toda a igreja, mas individual. Não importa a situação onde você se encontra, aonde Deus te plantou, Deus quer te fazer vencedor no Senhor. Por que Deus não mandou todo mundo congregar em Filadélfia? Ou em Esmirna, que não tinham nenhuma crítica? Porque o Senhor quer nos amadurecer no lugar aonde Ele nos plantou. E a primeira igreja que nós precisamos observar e meditar aqui é a igreja de Éfeso. Éfeso significa desejável. Ela representa a igreja apostólica, a igreja que iniciou. Ela era a cidade mais importante da Ásia Menor, onde ficava o templo da deusa Diana, que vocês lembram lá, Diana dos Efésios, em Atos, era considerada a 7ª maravilha do mundo antigo. Havia um teatro lá que cabia mais de 30.000 pessoas. Eles tinham excelentes exemplos, talvez como nenhuma outra igreja de irmãos que passaram por lá. Paulo, Apolo, Timóteo, Priscila e Áquila, e o próprio João. E lá no versículo 1 do capítulo 2, vamos ler, abram comigo Apocalipse 2, nós vamos ler esses 7 versículos juntos, da carta para a igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Primeiro versículo, nós vemos que o Senhor se apresenta como aquele que sustenta a igreja, sustenta o seu destino e que lhe dá poder. Amados, a história não está à deriva, nem tampouco é cíclica, ela tem um início, um meio e um fim glorioso que nós sabemos qual é, e o Senhor sustenta a nossa vida, como cantamos, com fidelidade. Isso não pode ser uma frase apenas escrita atrás do caminhão, Deus é fiel. Amados, se tem alguém que pode bradar isso de coração, é a igreja, porque experimenta, vive, sabe disso. No versículo 2, o Senhor elogia aquilo que lhe agrada, e diz para a igreja: vocês são firmes na palavra, têm boa teologia, fecharam as portas para as heresias, têm perseverado, estão fazendo a obra, parabéns, me agrado disso, eu gosto disso. Até porque, amados, a igreja não é chamada para ser popular e famosa, mas para ser fiel. Nós não podemos mudar a palavra para deixá-la mais atrativa, palatável ao gosto das pessoas. Nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. E a igreja do primeiro século entendia isso. Eles rejeitaram as obras dos nicolaítas. Os teólogos estudaram as obras dos nicolaítas e eram aqueles que faziam distinções dentro da igreja. Havia o clero e o povo. Isso era uma herança do paganismo. E que até hoje, de alguma maneira, existe isso no meio da igreja, que vai contra o sacerdócio de todos os santos. E o Senhor diz que Ele odeia essa distinção dentro da igreja. Inclusive, amados, essa conferência, a reunião da igreja, ela não é do preletor, dos pastores, o Espírito está aqui presidindo. Entrem em todo o encontro da igreja, disponíveis ao Senhor, para edificar, para ser usado por Deus. Cada reunião que eu vou, eu fico ali diante do Senhor. Senhor, alguém precisa de um abraço, de uma oração, de uma palavra. Fiquem atentos, amados, àquilo que o Senhor tem para cada reunião do seu povo. O Senhor odiava as obras dos nicolaítas. Nikal quer dizer vencer, e Laós é povo no grego. Então eram os que se sentiam vencedores por méritos dentro da igreja. E essa igreja de Éfeso se santificava e não suportavam homens maus, homens mundanos, pessoas carnais. Eles não suportavam, botavam até os apóstolos à prova. Era uma igreja que perseverou em meio à tribulação, à perseguição. Mas havia um problema, amados. Ela tinha perdido o entusiasmo, ela já não vibrava mais, perdeu o brilho nos olhos por Jesus, a paixão pelo Evangelho, perderam o primeiro amor. Vocês conhecem pessoas assim? Teologia na cabeça, sem amor no coração, sabem as doutrinas, mas se tornaram indiferentes, luz na cabeça, sem fogo no coração. Em 1 Coríntios 13, nós vemos que sem amor nada tem valor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tivermos amor, amados, nada seremos. Os dois maiores mandamentos dos quais dependem toda a lei e os profetas estão fundamentadas no amor.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, força, alma, entendimento, e amarás o próximo como a si mesmo. João dá testemunho de que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós podemos ver em Éfeso pelo menos 3 dimensões do amor que se esfriou: o amor a Deus, aos irmãos e ao próximo. Como Deus define o amor a si, o amor a Deus? Jesus define isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado pelo meu Pai, e eu virei a ele e me manifestarei. Mas quando para Éfeso diz que eles precisavam voltar à prática das primeiras obras, lá em Efésios 1:15, Paulo diz qual eram essas obras. Eles tinham fé viva e unidade na igreja. De alguma maneira eles entraram no modo stand-by. As coisas funcionavam provavelmente dentro de um mecanicismo automático. Minha filha é pentecostal, tu viu? Já está ali nos aleluia, glória a Deus. De alguma maneira eles perderam essa fé que agrada a Deus, amados. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos rejeitar isso. E ter fé de que os enfermos serão curados, os endemoniados serão libertos, as maldições serão quebradas, e que os corações se converterão a Cristo. Ele é digno disso, amados. E nós temos que crer que Deus vai fazer isso, que haja em nosso coração uma fé viva que agrada ao Senhor. Busquemos, amados, crescer em fé. A segunda dimensão é o amor aos irmãos. Amados, Deus é que desejou uma família. Igreja não é só reunião. A reunião é a celebração da vida que acontece entre uma e outra reunião. Lembram do propósito eterno? Uma família que fala de unidade, de muitos que fala de quantidade, semelhantes a Jesus, fala de qualidade para a glória de Deus Pai, finalidade. Amados, igreja é abraço apertado, é ósculo santo, é pão repartido, é comunhão de bens, é amor não fingido, é a família da fé. Amados, a igreja é o fim das contendas, guerras e divisões. A igreja é o fim da solidão e dos solitários. A igreja é o corpo vivo de Cristo, tocando nesse mundo perdido, trazendo amor, cura, salvação. Deus quer que nos amemos. Como tem sido esse relacionamento entre nós, amados? Eu me lembro de unidade, parece até contraditório, mas eu me lembro da Torre de Babel. Tem um texto, lá em Gênesis 11:6, eu não sei se está ali no slide, mas o Senhor diz, né? Olha só o diagnóstico do Senhor. A Torre de Babel foi uma torre construída pelos homens, que eles queriam construir, que chegasse ao céu, para tornarem os seus nomes célebres. E aí o Senhor olha para aquilo e diz assim: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora já não haverá restrições para tudo o que tentarem fazer. Amados, se aquele povo ímpio, com projetos ímpios, carnais, não haveria limites para o que eles intentassem fazer. Deus está dizendo, porque eles eram um, e uma maneira de falar. Imagina o povo de Deus unido em amor. O que Deus fez para dividir aquele conselho? Trouxe confusão e divisão de língua. E o diabo tenta fazer isso no meio da igreja. Trazer confusão, para trazer divisão, para enfraquecer o avanço do reino. A unidade é um poderoso instrumento de proclamação. Uma vez nós estávamos na beira da praia, passando o ano novo, lá no sul. Tinha uns 60 irmãos. Quando nós íamos comprar pão de manhã, eu chegar na padaria, chegar assim, ó, me vê 120 pão francês. A mulher olhava, sério? É que eu estou com fome, eu diria. Era uma bagunça santa. E um dia nós estávamos na beira da praia, louvando o Senhor. Um jovem, sem ninguém falar nada para ele, veio com o coração quebrantado e nos disse assim: é disso que eu preciso. É isso que eu quero. Ontem eu estava numa festa, bebendo,
E em um dado momento olhei para aquilo tudo e percebi que não tinha nenhum sentido, e me veio um vazio no meu coração. Mas eu olho para vocês e vejo o oposto. E eu quero esse Jesus aí para mim. Sem ninguém pregar, amados, a igreja reunida louvando o Senhor. E ele foi lá, se entregou a Cristo. Na reunião da noite ainda levou sua mãe. Glória a Deus. Jesus diz, né? Não peço somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, sejam eles em nós, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que o mundo creia e saiba do amor de Deus. Amados, nós precisamos preservar esse amor de uns para com os outros. E a terceira dimensão é o amor aos perdidos. Uma vez eu estava num retiro, amados. Eu não vim de uma família cristã. E, pelo contrário, a minha mãe era líder de casa de candomblé. E a minha família foi se convertendo ao Senhor, meus tios. Minha mãe, desde a primeira vez que ouviu do Evangelho até a nossa conversão, foram muitos anos. E uma vez a minha irmã estava com meningite, os médicos desenganaram ela, disseram que a minha irmã tinha 24 horas de vida, e ela estava ouvindo do Evangelho, mas ainda no candomblé, ela orou ao Senhor, dizendo assim, Senhor, se tu existe, salva a minha filha. E a minha irmã foi curada, e está viva até hoje. Como Deus estivesse dizendo, eu existo. Ali Deus foi fazendo uma obra. Minha mãe, depois, ela ficou nesse processo de conversão. Meu tio virou pastor. Naquela época, não havia WhatsApp. Na década de 90, meu tio estava indo para uma conferência em Porto Alegre, ele era do interior. E ele olhou para um outro pastor, disse assim, nós podemos ficar no hotel, mas eu tenho uma irmã lá em Porto Alegre, nós podemos ficar na casa dela. O que tu acha? Acho legal. E eles foram sem avisar. Minha mãe estava preparando uma galinha preta e chegou 2 pastores. A galinha quase botou um ovo. E aí, rapaz, a minha mãe recebeu meu irmão, eles se olharam e disseram, era aqui que Deus queria que nós estivéssemos. E a minha mãe foi fazer a oferenda lá, deu tudo errado, ela não conseguiu fazer. Eles foram para a conferência, quando voltaram, meu tio começou a pregar o Evangelho para minha mãe, abriu a palavra para ela, minha mãe começou a chorar muito. E deu um texto das Escrituras para minha mãe ler. Minha mãe pôs os olhos na palavra e não conseguiu ler. Ela se endemoniou, voou para trás, estava com um copo na mão, quebrou o copo. E nesse período, a minha mãe, ela tinha me dito o primeiro versículo que ficou cunhado em meu coração. Ela tinha me posto na janela, nem era convertida ainda, do apartamento que morávamos, e tinha dito assim, filho, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. E quando a minha mãe se endemoniou, eu era criança, eu estava no corredor olhando aquela cena. Desesperado, eu tinha muito medo, porque como tinha aquelas manifestações demoníacas em casa direto, quando eu olhei aquela cena, eu lembro da minha mãe endemoniada, não conseguia ficar em outra posição, senão de joelhos. E assim, um por um dos gigantes foram sendo derrubados. E eu, na minha adolescência, fui para as drogas, cresci com meu pai longe, fui para aquela estatística que diz que a maioria daqueles que não têm referência paterna acabam indo para as drogas. Eu fui para as drogas, usei muita droga. Cheguei ao crack. Quem conhece sabe, o crack é 7 vezes mais potente que a cocaína. Está numa situação deplorável. Talvez a palavra mais adequada para me descrever fosse impossível. Mas tem uma frase que diz que a obra de Deus começa difícil, fica impossível, então se realiza.
E para aquilo que era improvável aos olhos dos homens, a graça de Deus se manifestou. E a minha mãe orava por mim quando eu chegava drogado, nas madrugadas, ia me deitar, eu não sabia, ela se ajoelhava, botava as mãos sobre a minha cabeça e dizia assim, um dia vai ser um homem de Deus. E aí, amados, eu estou num retiro, que eu estava contando, eu abri esse parênteses só para contar um rápido testemunho, eu estava num retiro, e nesse retiro Deus tinha coisas a ministrar no meu coração. Sabe quando o teu sentimento vai para um lado, contrário às verdades que estão na tua cabeça, e tu não sabe como unir essas duas coisas? Eu sabia que Deus era fiel, é bom, é pai, mas meu sentimento ia para um outro lado e eu não conseguia unir as duas coisas. E eu comecei uma oração religiosa, e interrompi minha própria oração, comecei a ser sincero com Deus. Deus, eu não consigo nisso ver tua paternidade, eu às vezes não me sinto como filho amado, e comecei a despejar para o Senhor tudo que estava no meu coração. E nisso uma voz no fundo dizia assim, eu dei o meu filho para poder estar perto de ti, eu sou o teu pai. E eu pensei comigo, como seria bom que alguém que não soubesse nada da minha vida trouxesse uma palavra que tu vê assim, isso é de Deus. E aí começou a reunião. Quando começou a reunião, o irmão estava no louvor, pega o microfone e diz assim, eu dei o meu filho para poder estar perto de ti. Eu sou o teu pai. E aí eu comecei a chorar. E por toda aquela manhã, eu dizia, meu pai. Todos os pais que eu sonhei em dizer na vida, eu disse naquela manhã para Deus, Abba pai, meu pai. Toda a preocupação e ansiedade se dissipou do meu coração. E o Senhor me levou em espírito para todas as vezes que essa lacuna paterna foi aberta no meu coração. Eu me via nas situações e eu via que Deus já me olhava, já me amava. E aí eu vim para Porto Alegre com meu coração transbordando de amor. Eu lembro que eu estava passando pelo centro, em Porto Alegre, não sei aqui, tem muitos ciganos que vêm para ler tua mão e pedir um dinheiro. Aqui tem isso, não? Mais ou menos. Lá tem muitos ciganos. Vem querer ler tua mão assim, né? Sem ler a mão, pede dinheiro. É. Rapaz, mas eu cheguei lá, vi esses ciganos querendo ler minha mão. Meu irmão, eu dizia, todo mundo pode chegar aqui, eu dou dinheiro para você. Sentei no meio do centro lá, eu tenho um negócio para contar. E eu comecei a proclamar o evangelho, e fui pelas ruas. E eu lembro, querido, do brado de guerra do Exército da Salvação, que dizia assim, se você ouviu o chamado de Deus, se você ouviu o chamado do Senhor, né, para proclamar o evangelho, se o Senhor falou e você diz, não ouvi o chamado de Deus, como pode ser assim, se o chamado de Deus ecoa nos corredores dos hospitais, chacoalha nas algemas dos presos, sibila na bala perdida, brilha no batom das prostitutas, voa na mente dos xeracolas, chora nos desmoronamentos dos lares, ecoa nos corações sem Cristo. Se você não ouviu o chamado, não é porque Deus parou de chamar, é porque provavelmente nós paramos de ouvir. Uma época também o Senhor nos encheu de compaixão de ver que o nosso estado era um dos menos evangelizados do Brasil. Nós juntamos uma turma de jovens, começamos a orar em cima dos mapas, do mapa do Rio Grande do Sul pelas cidades, e o Senhor nos levou a várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Nós pegávamos uma turma de jovens, ia para lá, alugava um apartamento, ia um casal junto, na época nós éramos solteiros, convidamos um casal para estar lá, nos cuidando também, e aí nós íamos e saíamos para proclamar o evangelho, fazíamos o nosso almoço, uma gororoba, aqui fala gororoba também, não? A gororoba, fazia o nosso almoço daquele jeitão, né? E aí saía para proclamar de tarde, voltava, jantava, saía para proclamar de noite. E, queridos, Deus fez coisas grandiosas. Uma cidade que fomos uma vez, chamada Machadinho, eu brinco que é tão longe
que se a terra fosse plana, onde o mundo acabava. Assim, ó, ficava reto. Deus nos levou para lá. E lá, amados, eu fui esquentar uma água para o chimarrão. Quando cheguei para esquentar a água do chimarrão, na chaleira não tinha gás. Aí eu fui lá para a senhora que nos tinha alugado o local. O filho dela chegou, atendeu, e eu não conhecia ele, já aproveitei, damos o gancho e começamos a dizer por que nós estávamos lá. Sempre que chegávamos em qualquer cidade, nós perguntávamos quem eram os pastores. Tinha algum homem de Deus. Quando tu vai para um lugar e pergunta, tem um homem de Deus, a pessoa sabe apontar. E nós chegávamos lá e sujeitávamos aos pastores o que nós estávamos fazendo lá. Nada separado do reino. E nós proclamávamos e apontávamos para aquelas congregações as pessoas que ouviam do Evangelho. E nós achamos, inclusive, muitos pastores que precisavam de oração, estavam isolados, estavam sem companheiros, sozinhos lá. E aí, quando esse cara me atendeu, que era o filho daquela senhora, e eu começamos ali juntos a proclamar o Evangelho para ele, a esposa dele veio vindo, quando veio, ela pulou na conversa, deu uma de samurai, cortou a conversa e disse assim, ó, tu não sabe, nós estamos numa igreja sem pastor, nos convertemos, não somos nem batizados, o pastor saiu da igreja, nós estamos lá sozinhos, e nós estávamos indo para a nossa casa, quando chegou na bifurcação, meu marido virou para vir para cá, eu olhei para ele, mas por que aconteceu? Eu não sei, sinto que é para vir para cá, e nós estamos aqui, agora nós sabemos, e aí nós pudemos anunciar melhor o caminho da salvação para eles. Na última vez que eu fui visitá-los, eles já tinham multiplicado, segundo o grupo de 30 na casa, e nós vinculamos ele a um pastor lá, tinha uns 25 membros, eu acho, e na última vez esse casal virou cooperador na obra, já tinha mais de 200 irmãos e estão firmes até hoje. Outra vez nós saímos para proclamar numa cidade chamada Lagoa Vermelha, e num apelo que fizemos no encontro à noite, veio 5 jovens abraçados. Que cena, amados, que está gravado na minha retina. Aqueles 5 jovens abraçados, era uma menina e 4 meninos. E desses 5, um deles hoje é o líder de jovens lá. Como está, amados, o nosso coração e os nossos olhos com relação à proclamação? Uma igreja que ama é uma igreja que agrada o coração de Jesus. Se em algum momento nós perdemos a essência, desanimamos às vezes por não ver resultados, ficamos escravos do desempenho, da performance, do reconhecimento, ou até mesmo aplausos humanos, é hora de parar e se arrepender. Devemos lembrar que a questão da proclamação do Evangelho deve ser por uma motivação ardente de ver Jesus sendo glorificado em toda parte. Não é por resultado, amados, é porque Jesus é digno de ser adorado, e nós sabemos que o melhor para as pessoas é viver para a glória de Deus. Lembram, tem um homem, um astrólogo chamado Copérnico, ele foi o que descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, era o oposto. Quando Jesus, como cantamos, é centralizado, nós experimentamos a verdadeira vida, alegria e paz. A proclamação, ela tem a ver com obediência e fé. Nós não sabemos o que vai acontecer. Uma vez uma senhora veio para querer ouvir do Evangelho. Eu digo para querer ouvir do Evangelho porque eu vi que foi Deus quem trouxe ela. Ela precisava desabafar. E, amados, os métodos de proclamação, eles são dos mais variados. Jesus usou de diversos métodos. Para o jovem rico, ele foi para a lei, elucidado pelo Espírito. Para outros, Jesus falou de outras maneiras. Às vezes ele falou para multidões, o problema é quando nós engessamos os métodos e variamos a mensagem. Mas nós temos que variar os métodos e não a mensagem. Amém? E uma vez essa senhora, ela tinha sido atropelada por uma moto, tinha um monte de dramas na vida dela, e eu percebi que eu ia amar ela ouvindo ela. Eu tentei falar alguma coisa, não adiantou, e ela precisava desabafar, e ficou lá falando, eu fiquei lá ouvindo, ela gastou saliva lá. No finalzinho, eu disse assim para ela, querida, pega meu número, se a senhora precisar de alguma coisa, conta comigo, pode me ligar. Tens alguma igreja perto da tua casa? Ele disse, tem uma igrejinha lá. Eu falei, vai lá e fala com o pastor, fala para ele te falar de Jesus. Deu, e foi.
nunca mais vi, passaram-se muito tempo. Quando eu estou numa comunhão com os irmãos, toca meu telefone, alô, era aquela senhorinha. Ela disse, olha, não sei se tu vai lembrar, meu filho, aquela vez eu falei a minha história e tal, tu me deste um conselho. E eu segui o teu conselho. E eu estou te ligando para dizer que hoje eu estou me batizando. E a primeira pessoa que eu lembrei foi de ti, eu guardei teu número. Queridos, nem precisava, quantos rostinhos nós vamos ver na eternidade. Porque um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Nós somos frutos de um que orou, outro que proclamou, outro que amou e outro colheu. Nós somos chamados a cooperar com o Senhor nessa obra que Ele está fazendo. Uma outra vez nós chegamos numa casa, tinha um rapaz assim no portão, nós fomos lá, começamos a anunciar o evangelho para ele era filho de um militar, e aí o militar olhou para a companheira e disse assim, ó, vai lá e corre com todo mundo agora. E a mulher foi lá, quando ela chegou no portão, o Espírito Santo trouxe uma palavra, ela não conseguiu nos correr, e ficou ouvindo. Daqui a pouco veio ele bufando. E aí quando ele chegou, o Espírito Santo trouxe uma palavra. E ele se quebrantou, e nos chamou para dentro do portão. E ele disse assim, rapaz, tu não sabe, eu tenho 2 filhos perdidos nas drogas, que todos os dias eu abro o jornal para ver se eles não estão mortos ou presos. E nós olhamos para ele e dissemos assim, ó, nós sabemos o Deus a quem servimos, nós vamos orar pelos teus filhos. E nós oramos, os 2 voltaram e os 2 se converteram. E aí a família se rendeu ao Senhor, e aí o rapaz, nós ficamos proclamando o evangelho, é o único que nos convertia. Tinha uma menina lá, estava enredado num namoro, não queria saber, mas daqui a pouco esse menino, eu estou andando pela rua, era dia do jogo de futebol, e lá tem uma avenida, eu estava passando por aquela avenida, e aquela avenida é o point, quando tem jogo de futebol, normalmente agora na seleção, todo mundo vai lá para aquela rua lá, em Porto Alegre, chamada Guete. Eu estava andando pela rua, não era por causa do futebol, mas faltavam umas 2 horas para acontecer o futebol, e já estava toda a concentração e torcida, e as ruas tomadas por causa do jogo de futebol. Me liga o rapaz. O rapaz me liga para dizer que tinha entregado a vida para Jesus. E eu comecei na rua, olha! Aí todo mundo me olhando, olha que louco, nem começou o jogo ainda, rapaz. Me alegrei com o céu, né? A festa no céu, acho que a única vez que é uma referência de festa entre os anjos, eles tiveram que dormir mais tarde. Festa no céu, por causa de uma vida. Amados, nós não podemos deixar de semear a palavra do Senhor. Precisamos deixar o Espírito sondar o nosso coração. Se há algum desvio, porque a falta de proclamação é um pecado, nós temos que nos arrepender. Paulo diz assim corro eu, não sem metas, não como desferindo golpes no ar. Tinha uma época que eu botei uma meta, fiquei por um período diante do Senhor, eu vou proclamar pelo menos para uma pessoa por dia. Todo dia eu me esforçava para honrar com aquilo que eu me propus. Uma vez eu estava 11 e pouco da noite, sentei com um pratinho de comida. Quem me conhece sabe que eu gosto de comer, aleluia. Que bênção. Estava ali, né? E o Senhor me lembrou que eu não tinha proclamado. Deixei o prato de comida e saí 11h30 antes de bater meia-noite. E aí encontrei um frentista de posto que precisava de uma palavra. Eu era um irmão em Cristo, mas ele precisava de uma palavra de Deus. E eu fui lá, pude animá-lo na fé. Quando nós nos dispomos ao Senhor, coisas acontecem. Vocês lembram do Ivan Baker, né? Querido irmão, exemplo na proclamação. Lembro de um dos muitos testemunhos que ele tem, que uma vez o Espírito Santo falou para ele ir para uma ponte, tarde da noite, assim. E ele começou a se arrumar, a esposa, mas onde é que tu vai, meu amor? Ah, não sei, o Senhor falou para eu ir para uma ponte. E ele foi lá para aquela ponte na cidade, ficou lá, não aparecia ninguém, começou a louvar o Senhor, parou, orou, voltou para casa. A esposa, e aí? Não sei, não aconteceu nada. Tá bom. Tempos depois, ele tinha alguns cânticos que Deus dava para ele, ele começou a ministrar um cântico na congregação. Vem um homem com a sua família e diz assim, o senhor não estava, tempos atrás, cantando essa música numa ponte? Sim, eu estava. Naquela noite eu estava em cima da ponte e eu ia tirar minha vida. Tu começou a cantar, Deus tocou no meu coração e hoje eu estou aqui. Amados, quando nós nos dispomos ao Senhor, o Senhor faz a obra. A essência do arrependimento, amados, eu vi uma frase que me marcou.
O arrependimento verdadeiro não é aquele que produz lágrimas, mas que produz mudança. O arrependimento não é completo se não houver um retorno à prática às primeiras obras. Como viviam os novos convertidos de Atos 2,42, vocês lembram? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, partindo do pão, de casa em casa. Os irmãos conhecem o texto. E no final, quem evangelizava era o Senhor. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor, som do nosso coração. Nós não queremos nos acomodar. Nesse curto tempo que é a nossa vida, nós queremos atender ao apelo do Teu Espírito. Não nos deixa ter só conhecimento na cabeça, Senhor. Nós queremos Te obedecer de todo o nosso coração, Te amando intensamente, amando os nossos irmãos e aos perdidos. Livra-nos, Senhor, de que nos falte aquilo que é a essência, o dom supremo, que é o amor. Aviva-nos nesses dias, renova-nos, Senhor, nesse primeiro amor, em nome de Jesus. Aleluia, como é bom quando nós somos aquele amor do novo convertido, que espiritualiza tudo, deu um barulho, é anjo, é um negócio, aquele negócio é muito, isso agrada o coração do Senhor, amados. Nós não podemos perder esse primeiro amor, essa fé que o Senhor acendeu no nosso coração, amém? Quero ainda, queridos, tenham paciência comigo, vamos ler agora sobre a igreja em Esmirna. Vamos fechar hoje com a igreja em Esmirna, em Apocalipse 2, de 8 a 11. Pode bocejar, pode levantar, esticar as pernas se quiser, tomar um cafezinho, comprar, tem que secar o café ali, né? Na Black Friday. Gostei do R$7 cada um e 70 por 10. Amém. É o dobro pela metade do preço. Então, no versículo 8 a 11, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E terei tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna significa cheiro suave, vem da mirra o nome. Então, da mirra havia o que eles faziam, que exalavam um cheiro suave. Foi um dos presentes que um daqueles magos trouxeram ao Senhor. Foi a arena de muitos mártires. Os irmãos eram comidos por leões, colocados em estacas e queimados vivos. Um dos pastores da igreja de Esmirna era Policarpo, discípulo direto de João. O imperador exigiu que ele jurasse por César e blasfemasse contra Cristo. Policarpo respondeu: por 80 anos eu sirvo a Jesus, e ele nunca me fez nenhum mal. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei que me salvou? E ele foi queimado vivo por não negar a sua fé. A igreja perfumaria o mundo com seu martírio. Há um livro mais conhecido dos mártires, o nome é Os Mártires, de 1400 e alguma coisa. Lá tem uma frase muito conhecida que diz assim: a semente do evangelho é regada pelo sangue dos mártires. Esmirna representa a igreja perseguida do 2º ao 4º século. Lá no versículo 8, o Senhor se apresenta, né, como aquele que venceu a morte. Que lindo isso, né, amados? A igreja de Esmirna era perseguida e enfrentava a morte. Agora o Senhor dá um testemunho aqui, que essa era uma igreja rica. Amados, o que é, segundo os nossos padrões, uma igreja rica? Talvez alguém diga que é aquele que tem um templo suntuoso,
bons instrumentos, cadeiras confortáveis. Talvez alguém possa achar que uma igreja rica signifique isso. É interessante, uma vez um irmão teve uma visão, amados. Nessa visão, Deus iria mostrar para ele onde estava a perfeita adoração. Se Deus falasse isso comigo, eu acho que eu ia pensar que Deus ia me levar para um lugar da galáxia, onde tinham anjos com instrumentos desconhecidos tocando, né, lindos louvores. Onde é que está a verdadeira adoração? Deus pega esse irmão e leva para a terra. Eu já ia me assustar. Na terra? Deus pega esse irmão e leva para um lugar simples, humilde, numa roda, num casebre de pessoas sem formosura, humildes, simples, pobres, e que estavam numa rodinha mexendo a boca e orando. E o Senhor diz assim para aquele irmão: aqui está a verdadeira adoração. Porque os anjos me assistem 24 horas, eles não veem nada e me adoram. Eu só digo não para eles, eles só dizem sim para mim. Aqui está a verdadeira adoração. O Senhor diz para Esmirna: aí embaixo vocês são pobres, mas aqui em cima vocês são ricos. Pobre aos olhos humanos, rica aos olhos de Deus. O que vale, meus amados, não é ser rico aos olhos dos homens, mas rico no céu. Quanto tempo temos investido na eternidade? Em Gálatas 3, de 2 a 5, fala para nós não pensarmos nas coisas aqui da terra, mas nas do céu, onde Cristo vive. Tinha um irmão que o sonho, ele era da época de Moody, Spurgeon, na época dos evangelistas de multidões, porém não havia microfone para amplificar a voz, e o sonho da vida dele era ser um evangelista e ganhar muitas almas a Cristo. Abra um parênteses, amados, uma das poucas alegrias da vida se compara a ver alguém se convertendo. Acho que depois da minha conversão, junto com o meu casamento, eu acho que entra junto a conversão de outros. Não passe por essa vida sem essa alegria de gerar filhos na fé. Deus nos deu fertilidade espiritual, amados. Ele nos disse: vão e façam discípulos. Todos somos chamados a fazer discípulos, empoderados a fazer discípulos, habilitados a fazer discípulos. Amados, esse querido irmão tinha esse desejo, porém ele teve um problema nos pulmões que o impossibilitou de poder ser um evangelista. E ele vai diante do Senhor e ora: Senhor, eu não vou poder realizar esse sonho que eu tinha para ti, mas eu peço, Senhor, que tu me dê graça para prosperar, para que eu possa apoiar esses que estão lá estendendo teu reino. E aí havia uma empresa que estava falida e queriam dar um golpe nesse irmão e vender essa empresa para esse irmão. E a empresa é uma empresa chamada Aveias Quaker. E esse irmão dedicava a maior parte do seu faturamento para apoiar os homens de Deus que pregavam o evangelho. Há uma frase que é dita assim: a obra de Deus é feita pelos pés dos que vão, pelos joelhos dos que oram e pelo bolso dos que contribuem. Só dois lados da trincheira, amados. Ou nós somos chamados a ser aqueles que vão descer lá no poço, ou aqueles que seguram as cordas e morrem juntos ali para apoiar aqueles que vão. Há uma frase de um missionário mártir chamado Jim Elliot, que dizia assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Mas é interessante, amados, que por que o Senhor fala para Esmirna, ao vencedor? Ao vencedor. Porque, amados, o Senhor
quer nos acentuar que o fim é que importa. Mais do que fazer coisas para Deus, Ele nos quer. Ser usado não significa ser aprovados pelo Senhor. Lembram de Mateus 7, 22 e 23? Em Mateus 7 diz assim: no dia do julgamento, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, a iniquidade. Eu fui olhar no original, quando o Senhor diz nunca vos conheci, é ginosco, aquele termo ali, e ele é o mesmo termo usado em Mateus 1, 25, para expressar a relação íntima de um homem e de uma mulher. O Senhor está dizendo: apartai-vos de mim, vocês que não tiveram intimidade comigo, embora tenham feito muitas coisas. O Senhor nos chama a intimidade, amados, para que possamos proclamar um Deus que conhecemos intimamente. Aliás, quando nós andamos perto do Senhor, em intimidade, esse bom perfume, ele exala, esse amor se manifesta, essa glória flui. Terminei a palavra de hoje, mas o Senhor quer continuar nos ministrando nesses dias, amados. O Espírito está nos falando, que resposta vamos dar? Nenhuma dessas igrejas permaneceu, porque não deram ouvidos, provavelmente é o que o Espírito estava dizendo. Aquela região da Turquia, da Ásia Menor, estava antes ali, né? Para cima fica a Ásia Maior, para a esquerda a Europa, para cá fica aqui a região da Palestina, onde o Senhor teve o seu ministério, mas aqui, essa região da Turquia, não existe mais nenhuma dessas igrejas. E o Senhor tinha dito: eu vou fechar a igreja, se vocês não derem ouvidos ao que eu estou dizendo. Por isso, amados, o Senhor quer nos falar isso nessa noite. O que podemos aprender com Éfeso e Esmirna é que o Senhor quer manter a chama do primeiro amor acesa. Ele quer sim que mantenhamos o padrão da palavra, mas ardendo no coração esse amor, essa fé viva e vibrante, entusiasmo. Eu estava lendo num livro que o John recomendou, que o nome é Corações em Chamas pelo Espírito Santo. Lá o irmão fala que entusiasmo é tel é Deus, é uma alegria vibrante que vem de ter Deus. Não tem nada mais contraditório do que discípulo amargo. Amados, nós somos o povo mais rico e feliz dessa terra. As pessoas têm que ver nosso sorriso até de costa na nuca. Às vezes nós podemos até passar por tribulações como essas igrejas, mas tem uma diferença entre estar triste e ser triste. Às vezes eu não estou feliz, mas eu sou feliz, amados, porque eu tenho Cristo Jesus. E nós podemos aprender com o Senhor de Esmirna o que é a verdadeira riqueza. Eu encerro com uma frase que eu vi de um irmão, que existe uma adoração que não tem no céu. É a adoração em meio às lutas e à dor. Essa não tem no céu. Se você está passando por tempos difíceis, é uma oportunidade de glorificar ao Senhor. Vindo para cá, deu problema no meu voo, e deu um problema onde eu me senti injustiçado. E aí eu fui tentado a murmuração e ira. Confesso meu pecado. Nisso, o mesmo problema que está acontecendo com outro casal, uma moça católica, ela olha e diz assim: Deus tem um propósito com esse negócio. E nós temos que agradecer, não podemos reclamar, né? Né? Rapaz, Deus falou comigo, me deu uma vergonha. E eu comecei: Senhor, amado, glórias a ti. Foi, né? E aí o Senhor limpou meu coração. E me encheu de alegria no meio daquele negócio.
E aí, quando nós somos o primeiro da fila, lá onde nós tínhamos que resolver o problema, estavam atrás de nós, e coitado do rapaz que estava ali, está todo mundo reclamando dele, dando pancada na cabeça dele, né? E xingando, e aí nós fomos os únicos que estávamos tratando ele bem. E ele nos facilitou grandemente a vinda para cá, graças a Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Se o Espírito Santo está falando ao teu coração, que tu não apenas ouça, mas escute e dê resposta ao apelo do Espírito. Amém? Senhor, obrigado por esse tempo que tu está nos proporcionando aqui. Queremos uma vez mais abrir o nosso coração totalmente para o teu ministrar. Livra-nos, Senhor, da indiferença, de termos ouvidos e não ouvirmos ao que teu Espírito tem a nos falar nesses dias. Nós queremos ser renovados e avivados nessa obra que tu estás fazendo na tua igreja, adornando e preparando para a volta do Cordeiro, do noivo. E nós queremos estar como virgens, prudentes e cheias do óleo. Derrama do teu óleo nesses dias, Senhor. Sonda aqui mentes e corações. Tu estás no meio da igreja, sondando, falando, ministrando, mas chamando ao arrependimento e à volta à prática das primeiras obras. Eis-nos aqui, Senhor. Limpa nosso coração. Nós queremos te amar ardentemente, crescer cada vez mais nesse amor. Quanto mais te conheço, Jesus, meu Senhor, mais desejo eu tenho de viver teu grande amor. Quanto mais eu te busco, Espírito Santo, mais da vida de Cristo é expressa em mim. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito mais. Declare isso para o Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito mais. Me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração, derrama a revelação. Eu sou teu servo, quero te ouvir, enche o meu interior para fluir, já me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração, derrama a revelação. Eu sou teu servo, quero te ouvir, enche o meu interior para fluir, rios de água vivas. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito mais. Se existe uma sede no seu coração, declare isso para o Senhor. Sim, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Mais o Teu Espírito Santo, mais o Teu poder, Senhor. Muito mais. Eu quero mais, muito mais, muito mais, muito mais. Me leva mais além, faz algo novo em mim,
Aleluia. Espírito Santo, nessa noite, te faz um convite. Talvez você já ouviu essa palavra várias vezes, né? Sobre ser discípulo, fazer discípulo, frutificar, dar frutos. Mas o Senhor te chama para, nessa noite, o teu coração ser uma terra boa, para que tu possa receber essa palavra, essa semente. E essa semente, ela gera vida no teu coração. Para que não seja só mais uma conferência, para que não seja só mais uma palavra dita, né? Ministrada, mas que tu possa receber como uma palavra, com uma terra boa, uma terra que vai receber essa semente e vai dar muitos frutos. Então, em nome de Jesus, Senhor, queremos receber essa tua palavra que foi ministrada nessa noite, através de Eduardo, mas queremos que foi o teu Espírito Santo, Senhor, que ministrou ao nosso coração. E dizemos sim, Senhor. Dizemos sim, Senhor, ao teu chamado. Somos terra boa, Senhor. Terra que frutifica. Não a terra que a semente bate e não dá frutos, Senhor. Mas uma terra boa, Senhor. Uma terra que irá frutificar, Senhor. Não será mais uma conferência, não será mais uma palavra ministrada, mas será uma palavra que iremos receber, Senhor. E iremos frutificar. Declaro isso sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Guarda a nossa noite, para que nada venha roubar, Senhor, aquilo que recebemos hoje de Ti, para que amanhã possamos estar juntos aqui novamente, Senhor, na continuidade daquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém.